podcast que é feito por empresários, com empresários, para você empresário. Pessoal, falar um pouquinho do ADV Box. Ele é um ERP completo para advogados, tá? E dentro do ADV Box você consegue controlar inteiramente seu escritório, desde a parte do marketing, ou seja, desde os leads que estão caindo no seu escritório, até ali a ponta final, o recebimento, tá, dos honorários. Tudo isso você controla dentro do ADV Box. Com a ADV Box você transforma o seu escritório em uma verdadeira maquininha de fazer dinheiro, tá bom? Porque você vai ter ali a metrificação, né, de todos os KPIs ali necessários para você ter o seu negócio, tá bom? Falar agora do Chat Guru. Para resumir, você trabalha com vendas e usa o WhatsApp? Então o Chat Guru é para você. Sabe por quê? Porque ele é uma ferramenta que automatiza os processos, tá? Ele consegue ali simular como se fosse de fato uma conversa humana, não fica aquela conversa que você tem que você sabe que é um robô. E de fato você consegue ali salvar tempo do seu time de vendas na medida em que você automatiza esse processo, escala esse processo sem precisar contratar outras pessoas ali para fazer o atendimento. Muito bacana. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Gravata Solta. Gravata Solta é o podcast que é feito por empresários, com empresários, para você empresário. A gente está demorando um pouco mais hoje porque o nosso convidado ele fala mais do que a mulher da cobra, sei lá o termo que utiliza. Ele não deixa a gente começar o podcast, mas é uma pessoa nota 10. Já já o Rafael vai apresentar ele para vocês. E tem mais uma novidade ainda. Hoje é a primeira vez? Sim. Hoje nós trouxemos uma advogada tributarista do nosso escritório para participar conosco aqui. Tá bom? Rafa, é com você aí. Vamos lá. A gente... Que falou foi? que o convidado falava muito. Fala Na verdade, pra caraca, velho. Já era pra ter começado meia hora atrás. na verdade fui eu. Eu tava falando lá com o cliente, não sei o que, mano, atrapalhei aqui. A gente já começou esse podcast faz meia hora. Não, é verdade. Aí só faltou a gravação. Mas vamos lá. Aqui a gente tá com a presença ilustre. É professor da nossa advogada tributarista que tá sentada na mesa. Outro nível. Né? Ele tem um currículo extenso. Se eu for falar, a gente não começa o podcast, vai ter que fazer parte 1, parte 2, parte 3 pra gente chegar lá. Mas o currículo do cara é invejável. Ele tem um conhecimento jurídico vasto que você vai identificar aqui. A gente tá aqui com o Dr. Rafael. Seja muito bem-vindo, doutor. Doutor Rafael, muito bem-vindo. Obrigado, gente. Tá, pode falar e depois eu vou falar da doutora. Sim, é que você pediu pra eu apresentar o Sim. convidado. Agora, fica a palavra com o Alexandre, ele vai apresentar a doutora. A doutora Adriana, que tem um currículo também nota 10, é uma das nossas melhores advogadas aqui do escritório, e ela que trouxe, né? Ela que tomou a iniciativa de trazer o professor Rafael. Então, assim, desse lado aqui, pessoal, né? Tá nesse nível aqui. Do lado de lá, tá nesse nível aqui, entendeu? isso, Então, gente, que isso. vocês vão perceber isso durante o nosso bate-papo aqui. Vai decepcionar a audiência. Adriana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Doutor Rafael, seja muito Muito bem-vindo, obrigado, gente. né? Porque é bem legal a gente receber pessoas assim. Eu não o conhecia antes da nossa reunião no escritório, mas a Adriana até perguntou, e aí, como foi? Eu falei, muito bom, muito legal, né? Gostei do nosso bate-papo lá e eu tenho certeza que a gente vai dar sequência nele aqui. Obrigado. Com certeza. Gente. Muito legal. Doutor Rafael, eu falei aqui com o Giovanni, enfim, e a gente tava falando, putz, qual seria uma pauta muito interessante pro nosso podcast? Falei, cara, com esse currículo aqui, se a gente falar de reforma tributária, o que vai, quais são as maiores mudanças que a gente vai ter no cenário de 2026, 2028, 32, como que vai acontecer isso para as pessoas em geral, para as grandes empresas, até vindo para o consumidor final? Você me perdoa, mas eu posso, antes da sua pergunta, eu queria fazer uma outra para ele, só para mim se situar. Claro. A gente já falou que ele é professor, né, advogado tributarista, enfim. Só dá um panorama para nós, professor, do seu escritório, onde que o senhor ministra as aulas, enfim. Claro, Acho que claro. ficaria legal. Não, só pra... perfeito.
A minha história começou, né? Eu sou originalmente do Rio. E, enfim, na época, eu estava até comentando, né? Eu fui para a faculdade de Direito porque, basicamente, eu não gostava de matemática. E eu falava, bom, eu quero ganhar dinheiro. Então, Direito me parei. Eu gostava de ler. Eu falei, bom, por aí. E aí eu fui para a faculdade, etc. E um colega meu, que até hoje, inclusive, um excelente advogado, né? Dr. Ricardo Dutra, de contencioso patentário, até hoje ele trabalha, milita na área. Ele, na época, era estagiário e ele ia sair para fazer um curso de inglês, alguma coisa de inglês. Ele falou, cara, quer assumir minha vaga lá no teu escritório que acabou, chamado Monsen Leonardo, na área de contencioso de patente? Eu falei, cara, tá bom, vamos lá, né? Eu sabia menos de contencioso do que de patente. Eu sabia nada de patente. Então, assim, era uma combinação explosiva. E, cara, entrei lá. É uma equipe que até hoje tem um escritório próprio, um pessoal super bem gabaritado, reconhecido. Fizeram um esforço hercúleo para tentar me ensinar alguma coisa, fracassaram, mas pela limitação pessoal minha, tenho certeza, porque o povo lá é maravilhoso. E estagiei, acho que 2 anos lá, percebi que contencioso não era a minha praia. Eu tinha aquela história do prazo fatal e tal, que me deixava muito ansioso. Falei, cara, eu quero trabalhar com... E eu trabalho no Rio de Janeiro, 43 graus à sombra e eu com um terno de microfibra. Então, assim, é tão quente, que você não sua. Eu entrava na Justiça Federal, a sensação que eu tinha que eu tava em chamas, assim. Não era a mesma coisa, eu falei, nossa, calor, era assim. Cara, eu vou pegar fogo, é combustão, vou virar um... Mas sem gravata, né? Na época com gravata. Agora sem gravata, mas na época, cara, era com gravata, paletó, era todo aquele mise-en-scène. E então dali eu apliquei para uma vaga no Matos Filho, na época, no Rio de Janeiro, nem sabia direito, né, que era o Matos Filho, enfim. Na entrevista eu falei que o direito tributário era uma quimera. Nossa, ficaram anos me zoando em relação a isso, para dizer que você vê que todo mundo, né, todo mundo só conta as verdades, só conta os sucessos, ninguém conta os fracassos. E eu trabalhei lá 4 anos, fiz todo o meu estágio lá. Só que a minha equipe, que inclusive pessoas que até hoje eu tenho contato, e eu acho que isso é uma coisa muito, muito interessante, né, assim, que eu gosto de levar para minha carreira, assim. A despeito de tudo que aconteça, a gente não pode perder o contato com as pessoas que a gente criou um relacionamento, né? Porque é isso, o mundo dá voltas, o mundo capota, aquela pessoa tem outro lugar, e tem que ser um contato genuíno. Então, como eu acho que eu gosto de preservar isso, eu acabo que mantenho com relacionamento com essas pessoas. E eles eram ex-Big Four. Eles foram do time da Deloitte. Na verdade, o meu chefe direto, ele tinha sido Arthur Andersen. Olha. Então, tem aí tempos, né? E eu via que para consultoria eles tinham, como diria ali, alguma coisa especial, sabe? Eles tinham ali, eles entendiam do número, eles trabalhavam, eles viam como a análise, digamos, etérea do direito se consolidava nos números. Eu achava aquilo muito interessante. E aí eu fui efetivado, fiquei ali mais 6 meses, 1 ano, abri um processo seletivo para ser trainee na KPMG. E aí eu falei, cara, vou lá. O que foi uma coisa meio maluca, assim, porque eu passei a ganhar 1/3 do meu salário, perdi sala, perdi secretária, basicamente eu voltei a ser um estagiário. E eu fui porque aquele momento da minha vida, e até, sei lá, até os 30 anos, até os 27, 28 anos, para mim era uma época que eu sei que era até por uma condição econômica que meus pais podiam me dar, eu podia focar no meu desenvolvimento acadêmico, podia focar nos meus estudos, né? Eu não precisava começar a ganhar dinheiro numa velocidade muito grande, eu podia fazer isso de uma forma um pouco mais paulatina. E aí, fiquei lá 2 anos e meio, foi uma experiência maravilhosa, com amigos que eu tenho até hoje, um deles, inclusive, hoje é meu sócio lá no Souto Correia. Legal. E, enfim, fui fazer mestrado fora, consegui uma bolsa, fui para a London School of Economics, fiz mestrado em contabilidade e direito tributário internacional. Isso faz toda a diferença, né? Então, ou mas não? Então, esse é o segredo, assim, esse é o segredo que as pessoas não contam. O que acontece? Assim, qual é o objetivo de você fazer o mestrado fora? Qual é o objetivo da LLM? Para você. Se o objetivo eu vou chegar lá, vou aprender tudo sobre o direito local, sobre aquele direito inglês, ou americano, ou alemão, ou o que quer que seja, e vou
voltar nos ombros do povo, esquece. Esquece. Talvez na década de 90, início dos anos 2000, talvez fosse assim. Hoje, faz a menor diferença. Né? Qual é o objetivo para mim do LLM na época? Né? Era alguma coisa que, para você trabalhar nos escritórios que eu queria trabalhar, era uma coisa que era visto como digamos assim, uma condição, mas é isso, assim, basicamente é um trabalho de aluguel, assim, você paga para ter aquele logo no seu currículo. É isso. E assim, estudar aqui num camelo e ver se você passa. Basicamente é isso. Mas você estuda com muita profundidade coisas muito, muito pontuais, assim, você não tem uma visão do direito daquele sistema jurídico como um todo. Isso não existe. Tá? Pelo menos hoje, né? Porque antigamente você tinha mestrados, por exemplo, em direito americano. E aí o cara ia e fazia. Hoje não. Hoje você tem, por exemplo, mestrado em contabilidade, não sei o quê. Mestrado em finanças internacionais, não sei o quê. Cara, você tem ali recortes muito pequenos. Entendi. Né? Então é isso. Assim, é legal? É legal. O que você espera extrair daquela experiência? Porque é isso. Você vai voltar, nada vai acontecer. Nada maravilhoso vai acontecer. Aquilo ali talvez seja uma coisa que te dê frutos no longo prazo. Hoje, por exemplo, eu falando com um pessoal mais novo, né? Falo assim, cara, você quer fazer mestrado aonde? E aí ele fala, sei. E aí eu tô transversando completamente do tema aqui. Não, mas é assim mesmo. Aqui... Mas a ideia qual é? Fala, cara, eu hoje se eu fosse escolher, eu pegava e eu ia pra Hong Kong. Eu ia pra Singapura. Por quê? Porque a minha turma na Inglaterra tinha 18 brasileiros. O que adianta? Você tem que ir para um lugar que você é o único, só tem você. Por quê? Porque quando o cara precisa de alguma coisa de Brasil, ele vai lembrar, cara, tinha um colega meu de mestrado que era brasileiro. Por que isso? Você vai para a NYU, excelente escola de tributação internacional. Inegável. Os grandes nomes do direito tributário internacional estão lá. Universidade da Flórida, também é um excelente nome. Oxford hoje tem um programa super bacana também de International Tax com o... Gente, me faltou o nome, mas ele é baixinho e barbudinho. Depois eu vou ver o nome do cara. Beleza, mas assim... né, assim, legal, mas... O que isso vai te agregar? Você quer seguir uma carreira acadêmica? Ok. Não, eu quero advogar. Tá, então, até que ponto aquilo é interessante? Né? Então, qual que era o seu objetivo? Então, o meu objetivo era cacifasse. Meu objetivo na época era conseguir um reconhecimento de uma faculdade de primeira linha que me permitisse entrar naquele circuito de, cara, pessoas que iam para os escritórios que eu queria ir, né? Que eram os escritórios de primeira linha. Porque se não tiver também não entra, né? Não, então, hoje já não é tão assim. Isso que eu ia falar. Talvez hoje não. Mas um tempo atrás era isso, né? Era meio esperado. Quando é que você vai? E é uma coisa que hoje que você percebe, assim, cada momento da sua vida demanda, às vezes, um escritório diferente, né? Você não precisa estar no mesmo local a sua carreira inteira. Mas, por exemplo, naquele meu início de carreira, até porque o mercado do Rio de Janeiro era um mercado muito mais, assim, tinham grandes escritórios e escritórios muito pequenos, assim, se eu não tinha o médio, eu falava, não, eu tenho que estar no escritório grande. Então, para eu estar no escritório grande, eu tenho que me cacifar. Se depois eu vou fazer alguma outra coisa, ok. Mas eu, com 20, 25 anos, 24 anos, eu não vou, entendeu? Abrir meu escritório e ser o cara tão bem sucedido quanto eu gostaria de ser. Então, eu fui. Foi uma experiência super bacana, super interessante e tal. Voltei e fui trabalhar no BTG. Trabalhei na área tributária do banco. Cara, foi uma experiência super enriquecedora, assim, do ponto de vista de novamente, né, como o direito tributário funciona na prática. Sim. Porque, assim, tem uma coisa meio, como ele funciona? Não, tá aqui, e aí você preenche o DARF. Tá bom, como é que você liquida o DARF? Quem paga o DARF? Como é que você faz uma PERD-COMP? Não, você tem que fazer a PERD-COMP. Não é assim, faz a PERD-COMP. Não, você tem que ir lá e fazer. Como é que você controla o crédito? Você controla uma planilha de Excel, você dá baixa. Então tudo bem. Mas... Então, assim, cara, pagamos fizemos um pagamento maior. Por quê? É operacional. Sim. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei um ano. Um ano e pouco. Aí eu fui chamado para ir para uma boutique de M&A, que era uma dissidência do BMA e tal. Fiquei também 2, 3 anos lá. Foi uma experiência bacana, porque eu fui para um escritório muito pequeno. Vocês estão reparando aí, né, quando a gente falou do currículo do cara,
É outro nível. Não, mas, Ah, não, mas, por exemplo, mas é o que eu digo, as experiências de escritório pequeno, eu falo assim, cara, foi economicamente excelente? Não. Foi tecnicamente super enriquecedor? Também não. Mas o que acontece? Mas eu acho que me deu uma vivência um pouco, de como é que funciona o escritório, assim, como é que você opera aquilo ali, como é que você vai, começou a me dar uma vivência de como você vai ao mercado, uhum. e como é que as outras, e você começa a observar como as outras pessoas se comportam, né? Então, como é que esse cara, que era um cara super sênior, se comporta quando ele abre o escritório dele, né? O que uma área de M&A, num escritório puro sangue de M&A, vai ter de ganho ou de dificuldade ao contrário de um cara que está no escritório full service, que pode acessar várias áreas, que se chegar um cara e tiver uma dúvida no M&A dele de regulatório, de Ele saneamento, vai lá ele e- liga pro cara e o cara mata a dúvida dele. Então, e é isso, assim, era uma coisa que pra mim, no meu dia a dia, não alterava muito, mas você olha e reflete como aquilo você consegue trazer pra você. E aí, por questões pessoais, né, eu vim para São Paulo, fui trabalhar no escritório Middle Market ali na Franca. Uhum. Também, pessoal maravilhoso, assim, focado muito em mercado europeu, pessoal, até hoje eu tenho um contato maravilhoso com o pessoal muito bacana. Que é um escritório legal, tem um tamanho X, gostam de trabalhar naquele tamanho, atendem bem os clientes deles e, enfim, é isso. E lá eu comecei a fazer chinês porque um dos sócios... Agora eu quero ver. Não, vai ter que falar Não, de eu sou chinês. horrível. Não, mas eu tentei, eu sou péssimo, eu leio melhor do que eu falo, mas assim, eu já leio mal. Mas dá um boa tarde, alguma coisa vai ter que falar. Não, imagina. não. E aí, o cara, ele fala 8 idiomas. 8? Doutor Renato Pacheco Neto. É um cara assim, ele virou cônsul da Suécia no Brasil porque ele fala sueco. Ele chegou e foi estudar sueco. É um cara, assim, super ético, um cara super sério, um cara que vende a Suécia, assim, um cara super bem relacionado. Uhum. Mas assim, não é filho de sueco, tem nada a ver com sueco. Né? E ele fala chinês perfeito, ele, entendeu? Fala russo, fala alemão, Então, assim, e ele me trouxe. E aí eu fui conversando, na época eu já tinha inglês, não queria voltar a fazer alemão, eu fiz alemão um tempo. Não sei, né? No final vai ter que rolar um chinês e um alemão. Falei, não sei, né? Pô, Renato, o que eu faço e tal? Pô, será que eu faço árabe, assim? Porque agora eu quero fazer um idioma legal, assim, que eu acho interessante. Não sei Aramaico. mas então, não uma coisa que eu acho que vai ter, digamos, valor econômico. Mas agora uma coisa que eu acho interessante. E aí eu falei, mas chinês é muito difícil. Ele falou, olha, eu comecei chinês com 40. Hoje eu tenho 50, né? Porque, 57. Então eu tenho 17 anos. Se eu tivesse começado com 30, Pronto. com 40 eu tava lá. Exato. E aí eu lembro que eu parei e falei, cara, é isso, assim, você vai chegar. Se você fizer ou não fizer... Você vai chegar. Se você fizer mais cedo, você chega lá. Exato. E, cara, uma experiência super interessante, assim, né? Novamente, o meu conhecimento de chinês é muito pequeno, mas é uma forma completamente de pensar, né? As ideias, assim, ele não tem gramática. Mas você chegou a ir pra lá pra fazer? Não. Você estudou aqui? Sempre estudei aqui, aí fui fazendo algumas certificações, então eu tenho ali um nível que eles entendem de intermediário baixo, mas todo 1 ano, 2 anos sem fazer. Então, que é TOEFL lá? Não. Eles têm um negócio chamado HSK. HSK. Hanyu Shui, como é que é Hanyu Shui Pin Kaishu? Já começou. Que é teste de nivelamento de chinês. Fala de novo. Hanyu Shui Pin Kaishu. Hanyu, Shuipin. Hanyu é chinês. Hanyu, Shui Pin é nível, porque Shui é a água e Pin é a marcação. Então, assim, Shui Pin é o nível que a água chega, Kaishu é teste. Se eu ficar aqui durante o episódio todo aqui falando, no final eu consigo. Não, mas assim, é isso. Eu sou péssimo, mas é muito legal. Assim, é interessante, porque é uma coisa que você fala, cara... De verdade, eu gosto de estudar, muitas vezes, só pelo fato de estudar. Não vai me trazer, talvez, nada do ponto de vista econômico. Mas é legal. E às vezes traz, assim, eu acho que a graça é exatamente essa, assim, você não consegue antever. Assim, é muito difícil você fazer um trabalho de falar assim, não, eu vou nesse evento, porque nesse evento eu vou captar. Não é Ou assim. eu vou estudar isso, porque, cara, é muito difícil de antever. O que você consegue fazer pelo menos na minha concepção do tema, é você estar sempre disponível, assim, você querer conhecer pessoas novas. Exato. Você ouvir o que a pessoa quer, ouvir as experiências da pessoa, porque são sempre experiências... você sempre consegue aprender alguma coisa, nem que seja como não fazer alguma coisa. E, cara, enriquece, assim. Você sai de lá e fala assim, putz,
que eu aprendi? Pô, que interessante, eu não tinha pensado nisso dessa forma, ou vendo por esse lado. Então, eu acho que sempre enriquece, né? Acho que, por exemplo, recentemente eu comecei a estudar Direito Público. Né? Eu sou doutorando em Direito Financeiro, que é uma coisa que não tem nada... Assim, na faculdade ensina-se junto, mas, né, assim, são matérias hoje basicamente apartadas, que é a questão de pacto federativo e entidades subnacionais poderem emitir crédito. Então, assim, por que o Estado e o município no Brasil, por exemplo, não podem emitir dívida como Tesouro Direto? Né? Isso afeta o pacto federativo ou não? Quer dizer, não tem nada a ver com o meu dia a dia. Mas é uma coisa que você, importante saber. Você fica, você pensa, você fala, cara, que interessante essa dúvida, é uma dúvida genuína e tal, vamos estudar. E aí eu fui trabalhar lá, depois eu fui chamado pelo meu primeiro chefe, que trabalhou comigo no Matos Filho, para o Pinheiro Guimarães, que foi o meu outro escritório, fiquei lá 7, 8 anos. Depois eu fui para o Matos Filho, voltei para o Matos Filho, fiquei mais 2 anos. E depois eu fui para o escritório atual, que é o Souto Correia. E você é sócio, ó? Sou sócio de renda. Que é o escritório que eu tô, enfim, eu estou bastante contente lá, tô lá 1 ano e alguma coisa. E super contente, super... E como que surgiu a questão agora... Desculpa, Rafa, só para finalizar que isso, essa... Pode falar. E como que surgiu a carreira acadêmica? Então, assim, eu acho que eu sempre gostei, né, assim, de estudar e de ler alguns temas, etc, etc. E aí eu acho que é uma coisa meio que natural, assim. Eu comecei... Quando eu cheguei em São Paulo, eu não conhecia ninguém. Então eu falei, bom, vou fazer o curso de atualização do IBDT, né, que é um curso que eles dão há, acho que 50 anos. Todos os professores são luminares na carreira, mas são caras que dão aula de graça, porque desde a fundação do Instituto eles sempre deram aula de graça. E comecei a ter aula lá. Era aula sábado, domingo, eu já era... Não é um curso mais para recém-graduados, pessoas na graduação, mas eu fui e falei, bom... E, cara, é isso, aprendi algumas coisas interessantes, né? Assim, claro que tinha muitas coisas que eu já... Né, você acaba sabendo, até porque se eu não soubesse depois de tantos anos de formado, tinha alguma coisa errada. Mas algumas coisas você... Caramba, olha, isso é interessante. Eu não sabia que a jurisprudência tinha caminhado para esse lado, coisa assim. E dali eu fui ser ouvinte do mestrado da USP. E aí eu conheci também algumas pessoas. E aí comecei a escrever. Então eu comecei a ser chamado para escrever um artigo num livro, outro. E aí, em algum momento, um querido colega chamado Lucas Carvalho também, que é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Também escritor ávido, cara estudioso. Tinha sido chamado para dar aula. E aí ele falou, olha, eu não vou poder e tal, você não quer ir? E era uma coisa que eu já queria, eu já tinha dado uma aula numa pós-graduação anteriormente, e aí eu fui chamado para dar aula na pós-graduação da Mackenzie, e aí eu achei super interessante, né? Eu falei, puxa, que legal, uma faculdade, né, com perfil, com renome, eu acho que vai ser uma experiência super bacana, e comecei a dar aula, assim, e eu acho que é um pouco, uma vez um cara bastante conhecido no mercado, um advogado, ele sempre falou assim, cara, eu sou um advogado acadêmico, não acadêmico advogado. Então, eu acho que ter esse pé na academia é sempre interessante. Porque você acompanha as discussões mais sofisticadas. Exato. Tem muita coisa... Está muito atualizado. Tem muita coisa que é sexo dos anjos. Tem muita coisa que são discussões que você fala assim, muito legal, mas eu não preciso entrar nessa discussão, eu resolvo por aqui. Então, deixa, sabe assim? Ou muita gente que escreve páginas e páginas sobre um assunto que na carreira profissional dele, ele nunca trabalhou com aquele assunto. E você sabe que nunca trabalhou. O que não invalida mas... a pesquisa dele, mas outra coisa, ela né? tem outro viés. E tudo bem. Então, acabou sendo isso. Então, eu sempre trabalhei as coisas muito em paralelo, inclusive agora tive a oportunidade no passado de publicar, inclusive com alguns colegas, né, um artigo em publicações internacionais, bastante interessante. Estou terminando um artigo para publicar no livro que a gente vai falar sobre as regras de Pilar 2, né, que foram aprovadas recentemente, que é aquele tributo mínimo, né, que eles vão cobrar e tal, do exterior. Então é um pouco isso. Você escreve muito no LinkedIn, né? Então eu gosto de escrever no LinkedIn. E já coloca o seu endereço lá, você sabe de cor, não? Não, acho que é Rafael de Campos Martins, gente. Procura lá, assim. Tá lá, assim, botar Souto Correia, também pessoas trabalham lá, acho que vou aparecer. Mas como é que começou, assim? Porque aí no meio do caminho eu quis me tornar advogado em inglês.
Então eu fiz as provas para me qualificar como advogado inglês, né? Então eu sou advogado no Brasil e no Reino Unido, e na verdade na Inglaterra e País de Gales. Para ser da Irlanda é de um outro negócio, para ser da Escócia é de outro. Eu sou também de São Paulo e Osasco. Sim. Né? Então a gente tem algo em comum. Tem, não, claro. E vou dizer assim, começou como um negócio super assim, vou fazer, entendeu? Tipo, aí eu meio que desanimei da ideia de fazer um segundo mestrado do Brasil. Eu falei, eu vou fazer o quê? Aí eu comecei a estudar. E eu gosto um pouco dessa visão do que os anglo-saxões têm de prova, que é assim, tem uma prova. Tem aqui, 6.000 páginas, lê aí. Ou não lê, faz o que você quiser, entendeu? Não tem aula, não tem chamada, não tem nada, toca aí. Então isso era uma coisa que eu gostava. Eu acabei... Eu fui fazer por quê? Porque eu falei, cara, quando você vai traduzir alguma coisa, tem um brocardo, que é quem traduz trai. Eu não vou me arriscar a falar o latim original, mas esse quem traduz trai. Então eu sempre falei, cara, não adianta você traduzir. Como eu trabalho, né, com alguns clientes que não são residentes no Brasil, não faz sentido você chegar para um cara e falar STJ. Não faz sentido você traduzir para o inglês STJ, porque para ele não significa nada aquilo. Você tem que chegar próximo ao que ele conhece. Por exemplo, assim, a Suprema Corte, em Nova York, é a corte de primeira instância. Eles chamam de Suprema Corte. Então você fala para um cara em Nova York, Suprema Corte, ele olha para você e fala assim, nossa, mas vai demorar muito então, né? Não. Então, e aí eu comecei um pouco, como é que eles escrevem sobre o direito? Não como é que eu vou traduzir, mas como eles escrevem. Quais os termos que eles usam, qual é a estrutura que eles usam. E daí começou um exercício que durou ali uns 2 anos e meio, aí eu acabei me qualificando e tal. E aí eu comecei a publicar um pouco no LinkedIn casos que eu achava interessantes comparando o direito brasileiro com o direito inglês. Então, por exemplo, teve um caso uma vez que eu publiquei, que saiu uma decisão na Inglaterra dizendo que os juízes na Inglaterra não eram funcionários da Premier League. E eu falei, interessante isso e tal. Eu fui dar uma pesquisada e no Brasil, na Lei Pelé, tem uma previsão expressa, né, dizendo que assim, os árbitros de futebol não são funcionários. E aí eu falei, que interessante, né, e tal. No Brasil a gente resolve assim, lá eles resolveram o mesmo problema, porque eu acho que o interessante de você ler 2 regimes tributários é porque os problemas são os mesmos, assim, não, tem imposto de renda aqui, tem imposto de renda lá. Assim, e no final do dia eles têm as mesmas questões. Que eles resolvem, às vezes são resolvidos de formas muito semelhantes, às vezes são resolvidos de formas completamente diferentes. E aí eu comecei a publicar, e aí foi um pouco isso, sabe, Alexandre? Eu comecei a publicar, coisas que eu achava bacana, coisas que eu achava interessante. Depois de um tempo, recentemente, eu até tenho trabalhado com o pessoal da ARPA, que são alguns colegas bem legais, que me ajudam na criação de um cronograma, né, de publicações, então revisam, fazem o controle, etc. E aí eu estou exatamente, acho que um pouco nessa visão, né, que a gente estava conversando antes, de testar. Assim, ok, eu vou ter mais visibilidade? Vou. Legal, isso vai se refletir do ponto de vista econômico? Não sei, vamos testar. Talvez, Vamos testar. Sim, né, assim, o que eu sei é que se eu não testar, nada vai acontecer. Então a gente tenta. Então, quanto tempo você está publicando? Olha, eu devo estar publicando mais ou menos recorrente. Acho que devemos ali estar desde abril. Legal. Assim, então... tem um tempo. Tem uma pauta. Não, tanto que assim, eu tive alguns posts assim, que claro, nada comparado a vocês, né? Que nada comparado. Mas LinkedIn mas diferente. assim, com 18 mil, 15 mil impressões. Mas é um assim, público totalmente refinado. Principalmente no LinkedIn. Público, né? Mas eu foco um pouco isso, tô testando, né? Eu acho que é legal, assim, até para dizer depois, tentei, não deu certo, ou tentei, achei legal. E quanto tempo ele é seu professor? Eu acredito que pouco tempo, não foi? Acho que foi o último módulo só. Foi. O último módulo da pós-graduação. Eu vou ter que falar com você uma coisa. Aquelas perguntas que você fez para ele e tal, ele não vai poder responder. Porque o tempo dele já foi. Agora é só da Adriana. Adriana, mete o pau. Como que ele é em sala de aula, Adriana? Nossa, vou falar. Ele senta na mesa. Gente boa? Gente boíssima. Porque... Precisa mentir. Eu tive vários professores assim que até hoje eu tenho muito carinho por eles. Porque eu acho que ensinar não são todas as pessoas que conseguem. Porque você pode ter muito conhecimento. Sim. Mas transmitir o conhecimento é outra parada. Eu acho, Ale, que exige muita paciência e uma compreensão de você olhar para o aluno
e pensar assim, eu já estive naquela cadeira. Então, o Rafael, ele foi muito compreensivo nas aulas, de explicar, ele projetava as decisões, era isso mesmo, né, Rafa? Sim, projetava as decisões, explicava, apontava os conceitos também, porque por mais que fosse uma pós-graduação e a ideia não era trabalhar conceitos, ele tinha essa paciência de explicar e revisitar algumas questões. Isso é bacana demais. Muito, muito. Agora eu tô brincando, obviamente que você pode fazer a Não, que isso. Eu acho que, por exemplo, quando você estava, inclusive, falando um pouco sobre a sua trajetória, enfim, a gente tocou em alguns pontos que são extremamente interessantes. E é mais ou menos por aí. O podcast ele tem que ser interessante. Eu estava trazendo, inclusive, a pauta lá da reforma tributária, porque eu acho que vai ser um tema extremamente interessante. Quando você começou, de fato, na advocacia? Só para eu fazer um comparativo aqui. Eu passei na faculdade, né? Eu sou da turma de 2005. Então, eu comecei em 2005, né? 051938 era a minha matrícula, se não estou enganado. Então, desde por que eu estou perguntando isso? 2005. Eu comecei como promotor de vendas em 90. Né? Eu ia falar, cara, óbvio que você é mais novo do que eu, mas quando eu comecei a trabalhar, ele já estava no direito praticamente. Né? Então, assim, a experiência que você traz é fantástica. Eu acho assim, mas o que eu acho que é sempre importante, porque assim, você fala, eu acho que assim, se qualquer um que fala da sua trajetória, você acaba sempre trazendo assim, olha, puxa, que legal, olha quanta coisa ele fez e tal. E eu sempre falo muito para as pessoas assim, gente, tudo isso que eu fiz, a quantidade de coisas que eu tentei fazer e deu errado é enorme. Eu já fui demitido 2 vezes, em pouquíssimo espaço de tempo. Sabe? Até isso eu acho que é experiência. Não, mas é o que eu digo, mas assim, também é a pessoa... Puta de uma experiência. Mas eu acho, porque assim, às vezes você, né, principalmente no direito, às vezes a gente peca um pouco por isso, que é uma coisa meio, assim, acho que como é uma profissão muito intelectualizada, do ponto de vista, assim, de, né, seu conhecimento, sua capacidade, parece que não se fala um pouco dos fracassos, né? E não que todas as profissões falem, mas assim... eu acho que é importante colocar isso claras, assim. É importante, assim, que quando, né, como é que é falar para olhar para a câmera, né? Quando você tiver, quando você estiver em casa e assim, o professor, ou o cara, o autor do meu livro, então eu fui ter uma palestra com o Barroso, ou com o Alexandre de Moraes, ou com quem quer que seja, cara põe as calças um pé de cada vez. Ele também teve suas decepções, ele teve as coisas que ele queria fazer, e não é porque ele tentou fazer alguma coisa e deu errado que necessariamente é um fracasso, ou porque ele tentou fazer uma coisa e deu certo, que foi uma vitória. Isso você vê a expost. Eu fico pensando, você está falando agora, eu fico imaginando, será que ele começou a carreira dele já pensando Nada. Provavelmente não. Sem contar que empresários, enfim, por exemplo, donos de startup, eles vão fazer rodadas de investimento. Geralmente os investidores gostam mais de pessoas que já quebraram do que pessoas que nunca quebraram. Exato. Porque eles já sabem exatamente onde não pisar, onde... Eu tenho um queridíssimo amigo meu de colégio, que também é advogado, e a gente é muito engraçado, porque no colégio dividiam os alunos por ordem alfabética. Então todos os meus amigos de colégio, eles começam com R pra frente. É o Renato, o Rodrigo. É o Rodrigo, é o Thiago, é o Vitor, é o Ricardo, assim. E aí os agregados das outras turmas, o Alexandre, o Bernardo, mas é porque o pessoal jogava basquete junto e tal. O Thiago. E aí esse amigo meu, ele foi advogado, trabalhou em escritório, depois trabalhou em empresa, enfim. E aí ele, né, casou, e aí com uma ex-diretora de uma multinacional, e eles começaram a empreender. Então, tiveram uma primeira empresa, venderam super bem, agora estão com a segunda empresa, que é uma empresa chamada B2B, inclusive fazendo aí o merchan, B2B. Rapaz, depois deixar a grana aí. Que eles fazem, e eles usam, a ideia é usar a polinização como serviço, né? Então, de incremento de produção, etc, etc. E ele é advogado de formação. E eu conversando um pouco com ele, ele fala assim, cara, questão, quando você é empreendedor, é que é um infinito trabalho de trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Você você nunca consegue sair com o carro zerado. Porque é isso, se você esperar para sair com o carro zerado, que é o nosso treinamento do direito, né, de, isso aqui pode dar risco, isso aqui pode ter problema, você não faz nada. E é uma coisa que eu trabalhando também quando eu tive a oportunidade de trabalhar em empresa, eu tive isso ficou muito claro, assim. Tá bom, não deu certo.
não é que não existe problema. Não, tudo bem, existe problema, a gente vai resolver, a gente não vai repetir, mas acabou. Assim, existe, assim, digamos, uma tolerância ao risco do empreendedor que o advogado tem que entender. Assim, não é que, claro, a gente vai abandonar os deveres fiduciários e vai apontar os riscos, mas é entender que, assim, se você explica o risco e o risco está mapeado e compreendido, e ele não envolve nenhuma quebra de dever, né, de dever de ética, do Estatuto da Ordem, etc, etc, cara, o risco é do cliente. Ele entendeu o risco. Ele é o cara que vai botar o dinheiro dele naquela operação e vai girar, entendeu? Ele é o cara que começou do nada e criou uma empresa super bem sucedida, não foi você. O advogado é meio. O que eu sempre falo para meus clientes é assim, cara, o meu trabalho aqui é deixar você focar no seu. É você não ficar preocupado que, putz, o adicional, o vale, creche está incluído na base de INSS, será que... Não. Até tô me recordando de uma história bacana que eu tive em sala de aula, inclusive. O professor estava dizendo o seguinte, ele falou, olha, nós somos meio, né, porque pode ter uma ação muito parecida, né, e que vai para um juiz e o juiz vai deferir. E aquela mesma causa vai para outro juiz e ele vai indeferir. Ele falou assim, no meu caso, por exemplo, eram 2 vizinhos, não sei o que, tal. Foi mandado 2 ações, caíram para juízes diferentes e tal. Um deferiu e o outro indeferiu. Daí uma colega, ela só dava fora, pelo amor de Deus. Daí ela falou assim, nossa, como esse advogado é burro. Aí ele falou assim, a indeferida foi minha. Meu, ela só falava... Cara, ela conseguia, né? Gil, beijão pra você, se estiver escutando. Mas era um barato. Mas é isso mesmo. E é isso, assim, eu acho que o direito, ele tem... E, por exemplo, tem um filme recente, né, que é aquele Guerra Civil. Tem gente que gosta, tem gente que acha ruim, tem gente que acha bom e tal. Uma das críticas que eu vi do filme, que eu achei bem interessante, fala, cara, é uma carta de amor ao jornalismo. Né? Aquele filme é uma carta de amor ao jornalismo. O jornalismo, digamos, raiz, né? O jornalismo que vai atrás da notícia, a despeito de risco, etc, etc. E eu falo assim, eu acho que todo mundo que vai para o direito, ele tem ali um certo amor, que é a prática, o dia a dia, né? A gente sabe que o dia a dia é bem diferente daquela ideia utópica, mas que a gente tem, né? Uma ideia de um Estado democrático de direito, uma ideia de defesa, uma ideia de que o Estado, por ter o império da força, ele precisa ser controlado, uma ideia que os pactos feitos entre as partes precisam ser obedecidos, né? Uma ideia de que existe um conjunto de regras que mantém a sociedade operando. Essa é uma visão, assim, né, romântica, mas é uma... Romântica. Mas é uma visão que, assim, acho que todos temos. Assim, a prática, o dia a dia, a gente sabe que é diferente. Exato. Mas você manter viva aquela chama, eu acho que é sempre interessante. Não, sim. Mas eu ia falar o seguinte, queria até a opinião do Rafa, a opinião da Adriana, mas você começa a verificar que isso, de fato, não ocorre, né, sair da parte romântica para o dia a dia, quando você começa a operar o direito mesmo. Sim. E aí você fala, caramba, e aquilo que eu aprendi que era muito... Não acontece. Não necessariamente acontece da forma que você aprendeu. Sim. Eu acho que eu saí da graduação faz pouco tempo, né? Mas eu tive, obviamente, a vivência do escritório, enfim. Mas os próprios professores, eles conseguem passar isso em sala de aula. Então, eu não precisei terminar ou começar a operar para eu ter essa realidade. Então, eu tive professores muito críticos. Então, eles falavam, isso é o que deveria acontecer. Mas, obviamente, não acontece. Inclusive, tal. Davam um exemplo que não acontecia na prática. Então, esse cenário utópico, enfim, caiu por terra cedo, digamos assim. Sim. E você, Adriana? Acredito que eu também fui na linha do Rafa, assim. E talvez os professores que eram mais teóricos eram os que talvez não tinham tanta prática, né? Viveram muito mais na academia do que... Sim, isso também. Conta muito. De maneira efetiva. E eu acho que um outro ponto também é muito interessante. Eu comecei a trabalhar muito nova, entre 15 e 16 anos, eu já estava no escritório de contabilidade. Então, eu acho que você juntar desde cedo
o conhecimento ali teórico. Então, eu já tinha feito técnico em contabilidade. Você vai fazendo a conexão dentro de sala de aula. Eu acho que você inicia a academia, né, a graduação, não é mais maduro, mas já entendendo um pouco da realidade, né? Que não funciona 100% com a teoria. Não sei se eu tô sendo muito... Não, eu entendi. Eu também, acho que nós três aqui, eu já trabalhava no escritório de advocacia, mesmo sem... antes de entrar para a faculdade de Direito. Então, óbvio que eu fui aprendendo aos poucos e tal, mas eu escutava muita coisa no escritório que eu só começava a entender de fato na sala de aula. Aquilo que o pessoal fala, então é isso. E aí começava a fazer os links, sabe? Então é muito legal quando você, é o que você falou, quando você já tem pelo menos uma ideia, né? Não é totalmente cru, porque assim, eu acho que muitos alunos, infelizmente, que não tiveram essa oportunidade que a gente está dizendo aqui, quando ele entra numa faculdade, cara, deve ser difícil para ele entender de fato o que está acontecendo, principalmente, Rafael, na área tributária. É a área tributária que você... Sim. Então, assim, a área tributária deve ser muito difícil para eles. Eu acho que assim, primeiro, só pegando um gancho no que a gente estava falando, eu acho que existe uma diferença, eu acho que uma diferença que acho que ajuda a equalizar esse certo paradoxo, né, entre a academia e a vida real, que é assim, existe uma diferença entre o que o direito proporciona e o conceito de justiça. Então, justiça é uma coisa, direito é outra. Totalmente. E assim, quando você entende que assim, o objetivo do direito, e aí tem pessoas muito mais gabaritadas que eu, né, Corse e tal, grandes filósofos do direito que discutem bastante essa questão, mas assim, o direito, ele traz o objetivo, né, assim, é consistência e previsibilidade. É isso. Justiça é outra coisa. De vez em quando, acontece. O direito acerta na justiça. Exato. Mas assim, é isso, é você saber que se você matar alguém, em tese, existe um processo administrativo, existe um processo criminal, que você paga o imposto por causa disso. E que se você fizer determinadas coisas, você paga o imposto. Ótimo. E aí, voltando à questão do direito tributário, por que eu, por exemplo, gosto de direito tributário? Eu, Rafael, né, eu sempre gostei muito de direito público. Eu sempre achei a ideia de entender regras, muitas regras, para ver o que eu posso fazer, sempre me deixou mais confortável, do ponto de vista de estudo, do que o direito privado, né, que é o contrário, né, que assim, olha, tudo é permitido a não ser o que seja, né, vedado pela norma. Então, eu sempre achei isso mais interessante. Então, antes mesmo do direito tributário, eu gostava muito do direito administrativo, gostei muito do direito constitucional. Então, eu sempre fui muito por esse caminho. E aí, o direito tributário, ele, até certo ponto, foi dentro do direito público uma escolha fria. E fria por quê? Porque eu sou né, eu comecei a estagiar ali por 2006, 2007, comecei a estagiar assim, real, né? Comecei a pensar o que eu ia fazer. Essa é uma época, né, que talvez o Ale lembre, o Rafa e a Adrícia mais novos não vão lembrar. Mas assim, o mercado jurídico, ele, principalmente no Rio de Janeiro, ele tinha duas áreas que bom português bombavam, que era mercado de capitais e óleo e gás. Era isso. Então assim, se você fazia um ó com um copo, tava passando na rua, era de uma faculdade, ok, cara, vem aqui. Assim, o mercado tava, o preço do óleo tava nas alturas, você tinha não sei quantos mil IPOs rolando, a IPO era um negócio que na época, hoje, todos os tipos de trabalhos jurídicos, em geral, eles começam absolutamente, né, como uma coisa extremamente complexa e eles vão se comoditizando. Isso todas as áreas. Então, na época, era um negócio, assim, o IPO e tal, vamos abrir capital. Eram coisas que os escritórios cobravam muito caro. Você cobrava-se 2, 3 milhões de reais. Então, cara, era o frisson. E eu, naquela época, eu sempre gostei de investir em ações, ler um pouco sobre economia e tal. E eu ficava pensando, falava, cara, mas assim, a bolsa quebra, né? Assim, e aí? Assim, né? Assim, como é que eu vou montar minha carreira, que supostamente tem que ser uma coisa estável, ou próximo de estável, numa coisa que é eminentemente cíclica? Ou o preço do barril, que é eminentemente cíclico, né? Tava em 120, mas já tinha sido... Agora tá em 40, não sei mais assim, mas não voltou ainda aquele patamar. Como é que, né? Então foi um pouco... Eu falei, cara, qual é consistente? O que eu sei que é consistente? Tributo.
Pergunta se você tá bem, você paga, se tá mal, você paga, quebrou, você paga, morreu, você paga. Nunca tinha Tudo você vai pensado pagar. desse jeito, mas é verdade. Tudo você vai pagar, assim, não há discussão. Assim, Respirou, pagou. o mercado tá bom, você paga tributo. Você quebrou, você paga tributo. Porque aí você começa. Por exemplo, em RJ, você tem discussões sobre o que a gente chama de to sale. Quer dizer, eu tenho um crédito, o cara quebrou. Eu consigo baixar esse crédito contra o cara? Em que situações? Eu vou ter um impacto tributário? Não vou. Eu vou vender pro FDIC? Qual é feito de eu vender pro FDIC? Você começa a elaborar em cima daquilo. Então foi um pouco nessa visão. Meio. Cara, assim, e aí eu gostei da matéria, né? Continuo, acho uma matéria super interessante, mas porque ela tem essa, digamos, essa organização que o direito público te dá, sabe? Assim, isso tem que dar isso aqui tem que acontecer isso. E até no direito tributário, hoje já não é mais exatamente assim como você está dizendo. Sim. Isso tem que dar. Não necessariamente, pode dar isso. Mas aí tem assim, uma árvore de decisão, Sim, você começa a sim. discutir. Eu sempre gostei muito da interface, né? Entre a contabilidade e o direito tributário. Então, eu sempre estudei muito contabilidade, né? Fui mestrado em contabilidade. Em que semestre você ministra direito tributário? Eu ministro no último semestre, né? Da pós, e aí eu tenho atualmente eu dou aula de direito tributário internacional, operações internacionais. Que é uma matéria, e novamente uma matéria que, assim, como a Adri muito bem colocou, né? Você tem que entender, assim, qual é o seu win, né? O que você quer passar para aquele grupo de alunos. Cara, um pessoal que, assim, em termos de perfil, é um pessoal que recém saído da graduação, alguns anos, etc. Então, assim, E como que você vê a formação deles, assim? Como que eles chegam na aula para você? Olha, Ale, eu acho assim, eu acho que você tem que entender, assim, eu acho que é entender um pouco a posição deles, né? Eu sempre falo, cara, é um final de uma pós, 2 anos. Normalmente o pessoal já trabalha, entendeu? Sexta-noite, sábado de manhã. Eu me lembro uma vez que eu cheguei e falei, professor, eu vou chegar atrasado, preciso ir para São Paulo voltar. E eu, claro, assim... Mas assim, eles chegam, de fato, com uma boa noção, é isso que eu queria Então, entender. a tributação internacional é um assunto complexo, assim, porque ele não é dado na faculdade. Não. Ou ele é dado de uma forma muito tive. simples. Né, a tributação internacional, especialmente. E ele depende muito de tratados, convenções internacionais. Então, o meu objetivo, eu tive minha esposa é médica, né? Ela é psicanalista, mas a formação dela original é medicina. E ela teve um professor que foi da oftalmo, né? Da oftalmologia, né? Estudo do olho e tal. E ele falou, olha, gente, eu tenho, sei lá, 3 semanas, 4 semanas para ensinar oftalmo para vocês. Eu já sei essa história. E ele falou, olha, não dá para ensinar oftalmo. Oftalmo é uma especialização, uma residência, são anos. Assim, 3 semanas, 4 semanas, o que eu vou ensinar? Então, o que eu vou ensinar para vocês? Eu vou ensinar quais são todos os sinais de alarme para glaucoma, coisas que, assim, são gravíssimas. Então, a minha visão da aula é um pouco essa, assim, eu falar, gente, eu não vou ficar discutindo aqui os pormenores. Por exemplo, existe um professor, Luiz Flávio Neto, um cara excelentíssimo, ele escreveu, a tese de doutorado dele é um livro mais ou menos desse tamanho sobre contexto, o que significa o conceito de contexto dentro dos tratados internacionais. Porque o tratado internacional de fala, a não ser que o contexto das relações entre as partes te dê uma interpretação diferente de um vocábulo dentro do tratado. Ele escreveu 100 páginas sobre o assunto. Extremamente interessante o livro, riquíssimo. Mas é isso, assim, gente, não é um fórum. Uma coisa muito legal que aconteceu comigo é que o professor que me deu aula de tributário, ele era novo assim, ele tinha entrado fazia pouco tempo na faculdade. E uma coisa eu achei muito legal que ele fez, né? Porque eu era talvez o mais velho, não, tinha pessoas mais velhas do que eu, mas assim, eu comecei a estudar, eu entrei no direito com aproximadamente 40 anos, né? Mas eu achei muito legal que ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, direito tributário, o que significa para vocês? Vamos lá, vai falando e eu vou anotando na lousa. Então ali ele conseguiu medir, né, qual que era o conhecimento da turma em relação àquilo. E a partir dali ele começou a ministrar aula. Então eu achei super inteligente da parte dele, né, porque para alguns
sei lá, imposto de renda pessoa jurídica, para outros, sabe? Então, assim, ele conseguiu medir ali, né, o que a classe de fato sabia, e a partir dali ele começou a aplicar as aulas. Eu fui monitor, né, quando eu fui monitor de tributário na faculdade, eu dava algumas aulas. E eu fui dar aula de imposto de renda. E aí eu comecei a falar, olha, receita, menos despesa, etc. Tem lucro presumido, tem lucro real. E eu terminei com uma antiga, né, professor mais novo, com uma antiga foto da IPJ, da ficha de apuração. Então, gente, é isso aqui. Tá vendo? Você coloca esse número aqui, esse número diminui desse aqui, esse número vem pra cá, esse aqui, tá vendo? Aí você calcula e você paga. Isso aqui, assim, a gente fica discutindo conceitos, né? O que significa? O conceito constitucional, existe um conceito constitucional de lucro. Não existe. Tá bom, mas assim, do mundo real, é isso aqui. E uma vez eu vi um conselheiro do CARF falando assim, a gente tava, alguma daquelas inúmeras palestras que existiam antigamente sobre ágil assim, o ágil assado, o ágil interno. O ágil interno, o ágil empresa veículo, o ágil, não sei o quê. E aí ele falando, gente, olha, você sabe qual é o carro-chefe, assim, de 70% das autuações? Omissão de rendimento, pessoa física. Então, gente, sabe assim, então, gente, assim, bora lá, eu né? entendo que pra vocês o ágil é um negócio super importante, porque eram só escritórios e tal, mas pro CARF, em termos de volume de trabalho, é uma omissão de rendimento. Assim, é o cara falar que ganhou 10 e eu vi que a movimentação do cara deu 20. Assim, cara, É mais ou menos o que está acontecendo agora. não é um negócio assim, sabe? Pô, vamos aqui. Então, é um pouco essa, sabe, assim, essa a minha visão, assim. Mais pragmática, né? Eu acho que, por exemplo, a pessoa fala assim, vamos fazer uma pós. Qual pós eu faço? Eu falo, olha, pós-graduação é um negócio super legal, super recomendo. Eu acho que é importante. Agora, leia bons livros. Então, assim, você gosta de imposto de renda? Por exemplo, o livro do professor Maris, Fundamentos de Imposto de Renda. Leia de capa a capa. Eu comecei a fazer IBDT. IBDT. Né? Não IBET. Desculpa. O IBET, sim. Comecei a fazer IBET. Do BBC. Sim, legal. E muito bacana. Só que, e eu gosto disso, é meio filosófico o negócio. Sim. Né? Mas mesmo assim eu gosto. Eu parei por conta do escritório. Assim, estava demandando muito e lá, você sabe que o pessoal pega pesado. Não adianta se chegar para uma aula sem ter estudado. Né? Então eu acabei parando, não sei nem se eu volto. Mas o fato de você estar com outras pessoas que estão na mesma carreira que a sua e estão em escritórios resolvendo, isso é muito rico. Sim. Né? Não só a aula que está acontecendo ali, mas o pós-aula. Sim. É muito legal. E conhecimento não toma lugar, né? Não toma. Eu falo assim, cara, você fez, mas não terminou. Mas não pude terminar. Tá bom. Daí, sim, o legal é que você fez a não ser que você precise disso para tudo bem, currículo. Mas é que eu digo assim, vou fazer, mas eu não sei se eu vou conseguir terminar. Tá bom. Teve uma graduação ou pós-graduação que você não entregou o TCC? Uma pós. Fiz até o final e não entreguei o TCC. Sim, entendeu? cara. Mas e aí? Mas assim, eu já estava numa situação que eu não precisava mais demonstrar nada. É conhecimento. Ou você tem ou você não tem. Gente, o professor Maris, ele tem uma pós-graduação em Direito Civil. Olha isso. Só. Entendeu? E aí, claro, você tem grandes luminares do direito, que tem diversas milhões de qualificações, então tudo bem, mas assim, eu acho que assim, tem espaço para todo mundo no seguinte conceito. O que você quer? Você quer ser acadêmico? Ok, existe uma coisa, mas aí você tem que fazer mestrado, doutorado, beleza. Cara, não, eu quero ter um escritório muito legal, eu quero fazer casos bacanas. Ok, dependendo da área que você está, dependendo do tipo de cliente que você tem, talvez você precise de algumas qualificações acadêmicas. Dependendo da área, a prática é muito mais importante. Lógico que e tudo bem. Você consegue resolver o problema do cara? Mas eu acho que a questão é você não... você saber o que você precisa para chegar onde você quer. Não significando que você vai chegar, ou que você não vai mudar de ideia, não tem problema. Mas é o que a gente, voltando um pouco da conversa que a gente estava tendo sobre o mestrado fora. Você quer fazer? Legal pra caramba. Super bacana. O que você espera extrair daquela experiência? Né? Assim, porque, cara, podem ser coisas super bacanas, mas também você pode se decepcionar. E você, ao se decepcionar, pode não ver uma coisa que era legal daquela experiência. Vocês combinaram? Por quê? Antes do professor chegar, a Adri tava falando,
será que eu faço mestrado? Será que eu faço mestrado fora? Não sei o quê. E o professor chegou Acabou já respondendo dando as perguntas ela sem perguntar. Aham. Estão extremamente conectados. Eu ainda falei assim pro Rafa, não, Rafa, eu tenho vontade de fazer fora, mas daí eu fico imaginando assim, 2, 3 anos, daí eu vou ficar longe do escritório. Não vai dar certo. Não, você trabalha home office. Ale, eu não Mas te tem falei gente que como... faz, sabia? Uhum. Lá no escritório. Ah, é? Não, Gente, nós como- já tivemos a nossa sócia, né, que é minha filha, inclusive, ela morou quase 3 anos em Portugal e trabalhou conosco. Entendi. Tudo bem, né? E legal. E quando a Adri pegou e falou, ai, o que você acha, Rafa? Eu falei, mas acho que depende Isso. pro que você quer, né? Eu acho que eu tava também conectado com Sim. o professor. Não, mas eu acho que a resposta é exatamente essa. Por exemplo, quando eu fiz, e aí eu digo muito assim, eu fiz contabilidade e, né, era, na verdade, eu mestrado em ciências eu Masters in Science in Law and Accounting. E aí o Law mesmo, comecei a fazer estruturas financeiras internacionais, então rede internacional, tributação internacional, e a contabilidade foi só contabilidade. E aí você fala, pô, mas né, o que você fez? Porque na época que eu fui escolher, não tinha saído o julgado do STJ, do Pires Carlos de Meira, que foi o primeiro julgado que falou, olha, gente, realmente a gente aqui tem que aplicar o artigo 7º dos tratados. Que, enfim, não vou entrar aqui na discussão, mas é um artigo que meio que é fundamental para a aplicação do tratado. E aí a Receita Federal tinha uma interpretação dela que basicamente jogava todos os tratados de dupla tributação no lixo. Tipo, ela tinha inventado um negócio da cabeça dela lá, que você, na verdade, eram outros rendimentos, porque o que ele falava de lucro não era lucro, enfim. E então, quando eu fui aplicar, eu lembro que já tinha uma galera estudando tributação internacional, e eu lembro que eu ficava assim, eu vou estudar isso para quê? Vou estudar um negócio que não usa no Brasil. Chegar lá, entendeu? Vou estudar, muito bacana e tal, E aí eu falei, cara, eu vou estudar contabilidade, porque contabilidade eu sei que é uma coisa mínima, assim, é uniforme. Sim. E já na época a gente já estava uniformizando as normas contábeis e tal. Eu falei, bom, vou por aí. E aí, quando eu estava lá, teve o julgado. Eu falei, beleza, mas, sabe, é um pouco isso, assim. Eu vou estudar em tributação internacional, vou chegar no Brasil e vou aplicar antes de 2012? Não. Uma coisa muito legal que eu aprendi no IBET era assim, é meio que o jargão lá. Não tem resposta certa nem errada. Tem resposta fundamentada e resposta não fundamentada. Sim. Se você conseguiu fundamentar a sua resposta, pode ser até que não vá para frente, mas você fundamentou. Né? Então, aí você consegue ter um nível de discussão mais bacana, mais legal. Sim. Tem um livro que eu acho muito bacana, um livro do professor Alfredo Becker, já falecido há muitos anos, chamado Teoria Geral do Direito Tributário. Ele foi o primeiro cara que pensou, que pelo menos que eu saiba, né, que estruturou essa ideia de fato gerador, hipótese de incidência, quando é que é um, quando é que é outro, tal. Muito ancorado na doutrina alemã e tal. E ele lá no final do livro, ele soltou uma dizendo assim, não, o alistamento militar, inclusive, é um tipo de tributo. É um tributo sobre o tempo. E assim, você vai dizer, tá, Rafa, isso é útil pra quê? Pra rigorosamente nada. Mas nada. Mas é uma coisa, depois você fica assim, você fica... É isso, o IBET é muito isso. Pô, que interessante. Tá aí, não tinha me atentado pra esse detalhe. Então não tem peso, assim, você vai lendo, você vai estudando, lê outros assuntos, entendeu? Como é que funciona? Por exemplo, na Alemanha. A Alemanha criou o imposto de renda por causa das guerras napoleônicas. Na verdade, criou antes, ele recriou por causa das guerras napoleônicas. Por quê? Porque ele descobriu que o negócio era super bem sucedido, assim, gerava uma quantidade de dinheiro que o governo não tinha conseguido capturar de outras formas. E sabe uma coisa legal também que eu cheguei a assistir lá? Professor Carrasa. Sim. Ele deu uma puta de uma aula, né? Uma aula assim que você tentava acompanhar o raciocínio, de vez em quando você perdia, depois você corria de novo para acompanhar, enfim, mas foi muito bacana. Quando chegou no final, os alunos poderiam fazer perguntas, né, concordar, discordar, enfim. E teve um aluno que ele discordou de um ponto de vista do Carrasa. E ele, beleza, fundamentada. Ele foi lá e falou, professor, eu penso um pouco diferente, né, porque eu penso assim. Isso que eu acho muito legal. O Carrasa bateu tanto nele, mas não posso, né? Mas de uma forma tão elegante, né? Mas tão de boa. Sofisticado. Que até eu queria levar aqueles tapas lá, sabe? Porque o cara tem tanto conhecimento, que ele foi pegando cada ponto que o cara tinha dito lá e ele foi derrubando um por um, sabe? Pá. E, enfim... Mas é
é bonito de se ver pessoas inteligentes, né? Pessoas que se dedicaram. O Carrasa, por exemplo, se dedicou praticamente a vida dele no direito tributário. Então é muito bacana. E você começa, assim, eu acho que quando você começa qualquer área do direito, no direito tributário eu percebo um pouco isso. Você começa estudando, então você começa pelos manuais, assim. Então, e tem excelentes manuais. Eu sou super a favor de ler manuais. Né? E ler manuais de todas as tribos, assim. Então, o manual do Chueiro é excelente, o manual do PBC, direito tributário, é muito bom. Mas assim, é para ter visões diferentes. E aí você vai criando, aí você começa a ler artigos científicos, aí você começa a ler né, teses de mestrado, doutorado que foram publicadas, e aí você chega em alguns pontos que você fala, bom, ok, aqui não tem resposta. Assim, aqui, que eu digo assim, o direito ainda está sendo construído. Então, por a própria discussão de incorporação de ações, é uma que divide grandes nomes do direito tributário que têm opiniões diferentes, né? O próprio professor Maris, por exemplo, ele escreveu um livro dizendo por que a incorporação de ações não é tributável, ou não deveria ser tributável. Tá bom, é a opinião dele. Exato. Outros dizem que não, que tem que ser tributado, porque na verdade a troca de ações é um evento de alienação. O meu trabalho, e eu posso ter minhas opiniões pessoais, etc. O meu trabalho é, ok, saber que existe isso, saber como a jurisprudência se posiciona, tanto administrativa quanto judicial, se for uma coisa que já chegou do judiciário com alguma relevância. Então, o próprio caso de Ágio, só recentemente começaram a chegar ali com alguma relevância. E, com base naquilo, tentar desativar ou mitigar o risco do cliente para que ele não entre naquela discussão. Então, assim, se ele já foi autuado, se ele já foi fiscalizado, para mim, na consultoria, já é uma perda. Sabe, já é Porque o meu trabalho é o cara não ter esse problema. Não chegar lá, cara, né? assim, é uma operação que no máximo o fiscal vai fiscalizar e fala assim, não, tá bom. E como que você cobra em sala de aula? A Adriana depois vai falar se é verdade ou não. Se ela der uma resposta fundamentada, tá ok? Ou ela tem que dar aquela resposta que você colocou na lousa, enfim? Eu acho, o que acontece? Eu acho que o bom conhecimento é o conhecimento que é construído. Então, por exemplo, qual é a ideia? Né? A ideia, assim, acho que tem uma parte da aula que é, digamos, expositiva. Tá. Mas eu gosto muito de trazer nas minhas aulas sempre a jurisprudência. Até porque eu acho, e isso é uma coisa que eu acho que alguns professores, eu tive talvez professores que não caíam tanto nessa história, não reforçavam tanto isso, para mim a jurisprudência tem que ser soberana. Tá. Por uma questão muito simples, é o que se aplica. Exatamente. Sim, mas não, Você mas pode olha, pensar de qualquer jeito, tá bom, mas jurisprudência assim, você tem que saber primeiro a jurisprudência sobre aquele caso. Depois você vai ver se é certo, se é errado, se faz sentido, não faz, se tem uma opinião diferente, tudo bem. Mas a primeira coisa é, cara, o que o Gilmar Mendes falou sobre esse assunto? Olha, ele falou isso aqui. O que você acha? Não, acho certo, acho errado. Tudo bem, mas sim. Mas você sabe... O Gilmar Mendes falou isso. Exato. Então, assim, se você tiver que assessorar um cliente, você sabe que o Gilmar Mendes falou isso. Exato. Então, eu acho que quando você vai trabalhando por essa forma, ok, entendeu? Tá bom. Mas, assim, é importante que a gente bata muito nessa tecla de, olha, o que a jurisprudência fala? Você tem que saber o conceito, e você pode ler bons livros doutrinários, é super importante e tal, mas a doutrina, ela te leva até principalmente se você vai trabalhar com aquilo, ela só te leva até um pedaço do caminho, né? Por exemplo, você tem teses que são super... E teses, assim, tem para todos os gostos, né? Então, tem teses, particularmente eu acho que são ruins. Sim. E que foram... O Supremo aderiu, levaram e tal. E teses que eu sempre achei que eram boas e que nunca tiveram tanta relevância. Então, assim... Eu, como professor, minha opinião é irrelevante, assim, para aquilo. A minha questão é, galera... o cara entende isso aqui é assim, isso aqui tem essa fragilidade, ou essa questão específica, a jurisprudência falou desse caso, mas ela não falou desse outro caso, né? O próprio, sim, você vai ter, por exemplo, eu particularmente, questão de foro íntimo, eu sempre, por exemplo, você entender que existe, que é permitido exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS, e entender que a CPRB não pode excluir, para mim nunca fez sentido. Para mim, o argumento, mas um é incentivo fiscal, o outro não é. Tá, mas assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então é isso, assim, para mim, independente de você aceitar que o ICMS está incluído na base ou não, o que deve causar
a estranheza ou desconforto em todos os advogados, todos aqueles que operam direito, é você entender que o ICMS pode excluir da base do PIS e COFINS, mas o ISS não. Entendeu? Assim, ou são os dois ou nenhum dos dois. Exatamente, não faz... Porque assim, aí não adianta o cara me dar um triplo tu escarpado interpretativo pra dizer que, na verdade... Não. Cara, não. Para, o rei né? tá nu. O rei tá nu. Exatamente. Então, é um pouco isso, né? E aí eu acho que a aula, ela vai sendo construída. Então, eu por exemplo, eu gosto muito de, né, e aí a Adriana tá aqui, pode me criticar, até porque agora eu já entreguei as notas. Então. Já entregou? E agora, Adri? Manda E agora? Mas é um pouco isso, assim, você vai, desenha e fala, o que você acha que acontece aqui? Olha, não, mas acontece isso e isso. Mas por que acontece tal coisa? E aí você vai... É o raciocínio. Novamente, assim, a ideia, o que você quer fazer naquela aula? Eu quero que eles entendam conceitos básicos, conceitos assim, não básicos do ponto de vista elementar, mas assim, eu quero que eles entendam o que coça dentro do direito tributário internacional. Então se eu estou aqui e chega um cliente e fala assim, olha, então eu vou mandar minha mercadoria para minha matriz lá fora a custo, tá bom? O meu aluno tem que sair falando, não, isso não dá para fazer. Por quê? Porque tem um negócio chamado preço de transferência, que dá maior dor de cabeça. Então tem que ser o valor de mercado. Mas como é que faz? Qual é o cálculo? Quais são os métodos? Não, beleza, eu vou até pesquisar. Então assim, a gente abordou e tal, mas eu não quero que eles saiam decorando os métodos, até porque os guidelines da OCDE tem 800 páginas falando sobre isso. E quando o aluno não aprende, sei lá, eu já encontrei colegas que eles inventam da cabeça algumas teses e saem aplicando. Para mim, isso é aventura jurídica total. Sim. Sabe? Porque não importa o que ele pensa. Se ele acha que está errado, não sei o quê, e sai aplicando. Mais uma vez, o que a jurisprudência fala sobre isso? Ele tem que, no mínimo, saber. E se ele quiser discutir isso, ok. Mas sair aplicando, assim, porque acordou e teve uma ideia. Não, isso aí é aventura jurídica. E eu acho que assim, não tem problema nenhum. O cara fala assim, olha, eu entendo isso, a jurisprudência é contrária. A gente aqui tem duas opções. Então a gente pode entrar com o MS, que não tem sucumbência, se o fato coator, né, se o ato coator tiver menos de 180 dias, ou for complexivo, né, recorrente e tal, ou no direito tributário tem muito isso, né? A gente toma e aí se autuar a gente defende. São duas estratégias. Veja, aí eu tô falando de assim, eu não tô chegando pro cliente falando, olha, deixa com o pai. Entendeu? Mas isso. eu acho que tem uma diferença muito grande quando você faz isso, mas você dá visibilidade pro seu cliente. Perfeito. E aí você mostra a matriz de risco para ele e fala, olha, tem essa alternativa aqui. Agora, o que eu vejo com alguma recorrência é o cara chegando e falando que aquilo é certo. Fica tranquilo, entendeu? Vamos fazer desse jeito. Cara, eu não acho que é ético e eu não acho que é... Eu acho que é uma aventura jurídica. Acho que já parte para irresponsabilidade, eu também acho. Mas às vezes eu acho que isso, assim, lendo vários julgados do CARF, você começa, e aí eu falo mais do CARF porque é onde eu acabo lendo mais, né? Principalmente porque, na minha visão, como eu faço consultoria, eu fico mais preocupado, até certo ponto, não sei se preocupado é a palavra, mas assim, eu dou, às vezes, um pouco mais de atenção nas jurisprudências do CARF do que do judiciário. Porque como o processo usualmente vai caminhar pelo CARF, o CARF hoje tem um posicionamento mais profísco, na minha leitura, até pela questão da ida e volta do voto de qualidade, etc. Se eu consigo passar no teste do CARF, eu fico mais confortável, porque hoje o judiciário, nessas teses de CARF que chegam no judiciário, o judiciário tem se mostrado mais legalista, mais tranquilo. E eu acho, desculpa até, sei lá, o judiciário, me desculpa aí, mas assim, mas é verdade. Eu acho que quando quando vai para o judiciário, nem todos os juízes estão preparados para analisar isso. Não. Né? Sejamos... Eu lembro que eu já tive juiz que chegou para mim, e aí, enfim, conhecidos mútuos e tal, falando, olha, eu tinha 4, 5 anos de formado. Falando, eu tô saindo, eu tava, 10, 20 anos na vara previdenciária, me mandaram para vara de execução fiscal. Cara, qual o livro que eu leio? É isso. E aí, eu falo assim, então o que eu falo? E aí eu tenho um amigo meu, novamente, né, esse amigo meu, Ricardo Nunes, que é um cara excelente, e que ele trabalha numa área que sofre muito disso, né? Porque a área de patente, de propriedade industrial, é uma área muito específica. E, por exemplo, na Justiça Federal, ela era acumulada com o previdenciário. Nossa. Por quê?
porque era. E ele falava assim, cara, não adianta você ter vários especializados, você não tem juízes especializados. Exato. Não é porra nenhum. E aí, só pra fechar esse ponto, por exemplo, no Reino Unido, como é que eles fazem isso? Primeiro que eles têm a mecânica do CARF deles, conecta no judiciário só no STJ. Então, assim, você vai ali dentro e quando você Passa quando dali. você terminou, vocês te dão autorização para apelar, porque nem tudo eles vão autorizar. Você pode perder e falar, não autorizou apelar. Eu acho que o caso normal, perdeu, acabou. Perdeu o Playboy. Perdeu. E aí você vai para o que chamam de Court of Appeals, que é a Corte de Apelações, que já é antes da atual Suprema Corte, que antigamente era o comitê jurídico dentro da Câmara dos Lordes. Porque lá essa coisa de separação de poderes era um pouco diferente e nem por isso era menos democracia, né? Para você ver como tem vários arranjos que param de pé. E lá, como é que esse negócio funcionava, que eu achava genial? Eles tinham juízes meio período. Então você começa no juiz meio período. No texto. Eu estou falando aqui das cortes tributárias, mas isso também funcionava nas outras cortes especializadas. Tem corte só de contratos de construção, cortes marítimas, corte de tecnologia. Tem várias, assim. Se você olhar, entrar lá no site. Você trabalhava e estudava. Não, nem isso. Não. O cara era advogado. E pra eles não tem essa coisa, tipo, o cara advoga, então ele não pode advogar contra um... Por quê? Porque na cabeça dos caras, essa ideia do cara usar isso pra conflitar não faz sentido. Dos caras. Lá fora não faz mesmo. Então, por exemplo, a gente tava discutindo, e aí quando eu tive a oportunidade de trabalhar lá alguns meses, eu tava conversando com... A gente tinha um caso que tinha subido pra Corte de Apelação, e eles falando, pô, e tal, eu li o caso. Eles falaram, a gente deu azar, porque na Câmara Alta, foi antes, a gente tinha perdido, se tivesse sido o fulano de tal, a gente tinha ganho. Aí eu falei, pô, porque pelo sorteio, né, a gente não conseguiu. Eu falei, puxa e tal. Eu falei, mas por quê? Porque fulano foi 22 anos sócio de consultoria tributária do Linklaters. E o Linklaters, para quem não conhece, é um dos grandes escritórios, um dos 5 maiores escritórios do Reino Unido, assim, mundial, de jurídico, full service. Assim, tá falando de escritórios aqui que faturam mais de 1 bilhão de libras ano, assim, mais de 3 mil advogados, assim, que assim, o sol não se põe, eles estão desde o Reino Unido até Hong Kong, entendeu? E é isso. E depois ela tinha virado juíza. Acho que ela era Judge Fox, não estou enganado. Tinha virado juíza. Já se aposentado, depois de 20 e tantos anos, tinha virado juíza. Então, assim, é uma pessoa que você senta para explicar. Você não vai dar balão. Não. Você não vai dar balão. Você não vai chegar lá com uma historinha, porque ela já fez o seu, ela já fez o outro, ela já entendeu, ela já foi, ela já fez pior, ela já fez melhor. Tomou. Aí já fala assim, não. Para. E lá na hora, né? Lá na sustentação oral, não tem nada escrito. Então você começa a falar e fala assim, não. Esse argumento, o que você acha? Não, esse argumento não. Tem outro, esse argumento não. E acabou, e o cara na hora ele tem que, não, olha e tal, tem esse aqui e tal, e começa a falar. Então, isso acho que dá, voltando ao seu ponto, né? Acho que os juízes fazem um trabalho hercúleo, a gente sabe que no Brasil existe um problema de, essa coisa, né, pra mim, de você passar pelo CARF, depois você começar na execução fiscal e tal. Cara, eu entendo a lógica do sistema, mas eu acho assim, extremamente... trazendo para a realidade, e não é culpa nem do juiz ali. Não, o cara vai manjar de tudo, desde trabalhista, passando por tudo, chegando no tributário. Se chegasse lá e falasse, a gente vai fazer aqui, câmaras especializadas, que nem para justiça do trabalho. Quem entra no justiça do trabalho sabe trabalhista. Sabe trabalho, sabe processo do trabalho, não sabe? E aí tudo bem, mas até que ponto, quanto você consegue quebrar isso, né, fragmentar isso em várias... Tudo bem, eu acho que é um argumento, uma discussão super interessante e necessária. Também. Mas você tem essa outra questão, que quando você não tem esse cara, depende muito. Então você tem assim, grandes expoentes, da Margina Costa, um pessoal estudiosíssimo, que agregam muito, mas a média... talvez você pegue um juiz que sabe muito tributário, legal, mas... mas a probabilidade você não tão consegue. alta assim. Porque até tem todos os ramos do direito, assim, é uma questão de loteria, né? Assim. O putz, na verdade, é assim. Você já deve ter visto em vários lugares, mas a gente faz uma pergunta direta e reta e vocês dão uma resposta direta e reta. Meu bate-bola, Marília Gabriela. Papo. Cara, Marília Gabriela era boa entrevistadora. Marília Gabriela era boa entrevistadora. Então, exatamente, ela copiou da gente. A gente sempre fala tem certeza. Então, quer começar? Um sonho.
hoje que meus filhos sejam pessoas legais. Curioso, né? Como a gente muda. Mas hoje é isso, assim. É, isso mesmo. A partir do momento que você tem filho, muda tudo. Você, Dri. Legal. Um sonho? Ser sócia do Rebeca Silva. Que isso? Papo! Gostei. É papo? Você não falou que tinha que ser direto? Ela falou que ia fazer tatuagem, inclusive. Boa, se Fazendo faz já QR começa. Code. Ó, tem essa daqui, se faz já tá na metade do caminho. Melhor do caminho, né? Legal, gostei. Vamos lá, direto para essa daqui que eu gosto dessa pergunta. Quase todas têm. Se você tivesse um poder especial, Rafael, que poder seria esse e como que isso iria te ajudar ou ajudar outras pessoas? Como você utilizaria? Como você utilizaria? Tinha uma série de televisão, muitos anos atrás, que vão lembrar, chamada John Doe. Passava, sabe, uma Sony, assim, aquelas coisas. Que era um cara que acordava com amnésia, mas ele sabia tudo de tudo. Ele tinha todo o conhecimento do mundo. Todo o conhecimento escrito, formalizado, ele tinha. Ele não sabia, assim, coisas tipo, mas ele sabia, tipo, o CPF, pô, ele sabia. Caraca. E tudo já foi escrito sobre qualquer assunto. E aí é isso, assim. Porque eu sou um cara meio píssico de saber as coisas. E então, tipo, é isso, saber tudo sobre tudo. Que legal. E como que você utilizaria? Como que você utilizaria isso? Então, eu acho que é até difícil saber. Porque, por exemplo, quando você sabe tudo sobre tudo, a quantidade de conexões que você consegue fazer sobre diferentes assuntos é um negócio tão absurdo. Porque, por exemplo, se eu soubesse só tudo sobre tudo que já foi escrito sobre direito tributário, o que eu conseguiria pensar? Né? Então, por exemplo, não, porque na verdade teve um artigo que o Rubem Gomes de Souza escreveu num jornaleco em 62, que o cara fala exatamente isso. Sabe, assim, as coisas, tipo, cara, sei lá, assim, que é um negócio tão mirabolante, tão genial, que assim, não sei nem o que ia acontecer. Acho que ele ia monetizar. Ia monetizar, ia fazer, tipo, pergunte alguma coisa, né, responder, tipo, chat GPT. Ele vai fazer 10 milhões de inscrições no Show do Milhão. Exatamente. Se ele entrava... Mas imagina você saber toda a jurisprudência sobre qualquer assunto. Tipo assim, você consegue ir citando caso a caso. Não, teve esse caso, aí 2 meses depois teve aquele caso, e aí o cara no parágrafo 7º, você vê que ele fala um outro ponto. É o Mike Ross. Mike Ross não, e aquele outro, o menininho lá. É o Mike Ross. Mike Ross. É o Mike Ross. Mas o dele é... memória fotográfica, né? Memória mas fotográfica. você vai ficando velho, quando você vai ficando velho, quando você ficar ficando velho, acho que você vai saindo exatamente de admirar o Mike Ross pra começar a ter raiva do Mike Ross. Porque eu fico assim, cara, se esse moleque fosse meu estagiário, eu já tinha demitido ele. E eu deixei de porrada. Porra, porque assim, tem uma hora que ele fala assim, fulano, Mike, fica conversando com a velhinha. A velhinha vai vender a empresa, fica aqui 10 minutos conversando com a velhinha que eu vou pegar um negócio, tá bom? Tá bom, ele volta. A velhinha desistiu da venda. Eu falei, caraca, Mike, era 10 minutos, cara. Mas eu consigo lembrar tudo que ele... Não era cara, isso. Cara, mas era 10 minutos, fera. Exatamente. Entendeu? Você não fez o que eu pedi. E você, Dri? Nossa, eu acho que seria ler mentes. Ler mentes? Pra poder saber... Se entrasse na minha, estava ferrada. Pra saber, eu acho que quais são as genuínas ou não. Mas uma pegada mais altruísta, sabe? Sei. Pra, tipo, não ser enganada, mas entender o que a pessoa tá pensando. E como que você utilizaria isso? Eu penso de uma maneira mais... eu não sei agora. Mas seria, tipo, pra ajudar a pessoa, sabe? Porque daí, se eu sei que ela tem um desejo genuíno, que ela quer ser ajudada, que o aluno quer aprender, eu vou com certeza dar mais atenção pra ela. Eu acho que é isso. Legal. Veio uma pessoa aqui que a gente bateu um papo com ela, que ela lia microexpressões. E ela começou o podcast me lendo inteiro. Eu falei, olha pra lá, pelo amor de Deus. O pior não foi você, o pior foi eu. Eu tava assim, ó, e daí eu tava sendo apresentada. Eu acho que a disposição era diferente da mesa. Assim. E daí, acho que a câmera tava aqui, e daí eu fui cumprimentá-la assim, e daí pra eu não fazer assim, eu fiz assim, ó. Eu cumprimentei ela assim. Aí ela parou minha mão assim, ó, e falou, daqui a pouco eu falo o que significa as pessoas vindo cumprimentar por cima. Eu falei, mas gente, eu só fui correr do microfone aqui, só. Mas eu quero explicar o seguinte. Nisso eu já tinha mal exposed. O que você falou, Dri, eu até perguntei pra ela. Quando você desconhece, a ignorância às vezes é uma dádiva, né? Mas imagina eu conversando com você e eu fico olhando aqui e você tá mentindo pra mim. Exatamente. Sim.
Né? Daí eu vou falar, caraca, ela tá mentindo pra mim, eu tenho que continuar conversando com ela. Né? Ela falou, isso aí a gente acaba levando, não tem jeito. Né? Mas bacana. Uma pessoa que você se inspira. Uma pessoa que eu me inspiro... eu posso falar da minha esposa, né? Mas é verdade, assim, eu me inspiro muito na minha esposa. Acho Não, que mas já fez a já moralzinha. fiz pra ela. Cara, mas assim, eu me inspiro muito... Eu acho que é difícil, eu não tenho uma pessoa, sabe? Assim, eu acho que eu tenho, por exemplo, eu fui da geração que cresceu muito assistindo televisão. Assim, então eu não tinha essa coisa de tempo de tela. Meu tempo de tela era quando eu quisesse ficar lá assistindo. Também passava qualquer coisa, eu assistia qualquer coisa. Então eu assistia com 8 anos, eu assistia de Robocop, entendeu? E então era muito uma coisa que, assim, sei lá, você pensando, assistindo rock, entendeu? O rock apanhando e levantando. Sabe, assim, e aí eu pensando, falando, nossa, será que, puxa, tem que, sabe, tem que insistir. Aí, e assim, rock, quer dizer, então assim, filmes aleatórios, Robocop, nossa, Robocop foi traído. Sabe assim? Então, e, cara, você tá com 8, 9 anos, então assim, você vai, sabe, vendo como é que as pessoas reagem, e, assim, criando situações e vendo como você se colocaria nelas, né? Eu acho que é um pouco isso, assim, é difícil ter uma pessoa, assim. Legal. E você, Dri? Você. Eu queria dizer que seria minha família, mas dizendo uma pessoa só, posso dizer que é minha irmã, com certeza. Ela é mais nova e é muito bacana eu poder assistir em casa, assim, ver, né, acompanhar. Ela acordando cedo, ela indo trabalhar, ela indo pra academia. Uma coisa tão básica, tão simples. Mas eu acho que a disciplina, essa constância, ela me ensina muito. E ela começou agora, na verdade ontem, a fazer estágio na CPFL. Olha que legal. Que é a Enel aqui de São Paulo, mas a CPFL é de Campinas. Então ela tá muito animada. E aí, assim, acho que só, até aproveitando o gancho para falar sobre carreira, igual a gente estava conversando, é muito legal porque ela se inspira nos gerentes, diretores, coordenadores. Então ela olha e fala, nossa, tal pessoa me cumprimentou, tal pessoa me ensinou isso. É legal, né? E em 1, 2 dias de trabalho. E essa observação tão mínima, mas tão preciosa, eu acho que é o que a gente leva no dia a dia, né? É muito legal. Eu achei que você ia falar que ela começou a academia ontem. Isso me inspira. Você fala, puxa, disciplina, talvez você fique triste daqui a pouco. Talvez. Primeira semana sempre... Não, voou ali, foi todo dia. Agora, acho que eu vou fazer a última agora. Já? Pelo time. Tá. E aí eu vou pegar ele. Ele deu um sambariloca ali. Você é muito viajado, né? Você fala várias línguas, enfim. Nem vou pedir pra você falar chinês aqui. Fazer sushi. Mas assim, hoje, se você tivesse a oportunidade de tomar café com alguma pessoa do mundo, tô falando em termos até profissionais, para não ficar um negócio... vai ficar mais fácil, talvez, para você responder. Com quem você gostaria de tomar esse café? Cara, eu, enfim, e não é fazendo merchan lá do escritório, até porque eu nunca trabalhei lá, mas com o Pinheirão, com o fundador do Pinheiro Neto. Porque o que acontece, né? Esse foi um cara, ele foi jornalista da BBC e tal, e ele viu como é que funcionavam os escritórios lá fora, que já eram maiores, né? No Brasil ainda tinha uma pegada muito ali, 2, 3 advogados, era aquilo. E ele, cara, criou do além, assim, entendeu? Um negócio que não existia no Brasil. E, claro, assim, você tem outras propostas hoje, escritórios grandes, full service, né? No Pinheiro Neto ele não é o alfa e o ômega dos escritórios, tem outras formas de gerir, mas ele criou uma fórmula bem sucedida, né? Assim, e essa visão, né, assim, de, cara, eu vou fazer isso, né? Quais são os desafios, como eu vou conseguir implementar. Você queria entender como que ele montou o racional do negócio, entendeu? Assim, quais são os desafios de você pegar um mercado que está acostumado a juntar 5, 6 pessoas e falar, não, eu vou fazer o que eu vi lá em Londres, que já tinham 200 advogados, assim, que eram, entendeu? Vou fazer o que tem lá. Isso é um negócio assim, cara, não existe. Assim, como é que você traz isso para o Brasil? Como é que você implementa isso? Muda o mercado, porque isso mudou o mercado. Sim. Né? Dri? Eu tenho a melhor pessoa do mundo para poder tomar um café.
Meu pai, com certeza. Porque. Eu me sinto até mal aqui, né? Você vê que é uma coisa super família, super legal. Imagina. Mas é porque acho que ele é a minha maior fonte de inspiração. E por mais que eu pense em celebridades e talvez profissionais, eu penso muito nele porque ele sempre foi empreendedor. Meu pai tem um guincho, ele não tem nem a faculdade completa, não iniciou, fugiu da escola, não gostava de estudar. Teve uma transportadora, prestava serviço para Tetra Pak por muito tempo. Perdeu o trabalho, construiu uma casa na mão, sabe? Sem estudo, sem engenharia, arquitetura. Então, ele me ensina muito a ser persistente. Legal. Por mais que ele não concorde com muitas atitudes minhas, até no sentido profissional, às vezes de sair de um lugar e ir para o outro, mas sempre buscando crescer, né? E ser reconhecida, ele me ensina a ser persistente, a não desistir. Acho que isso... A gente sempre leva coisas demais. dos pais, né? Então, as minhas conversas com ele são sempre inspiradoras. Por mais que saia, né, aquele arranca-rabo normal de família, mas eu sempre saio muito inspirada. Eu não sei como que é isso. Você tem esse café todo dia, né, Rafa? Eu não tenho essa experiência. Isso é intriga, isso é intriga. Né? Quer fazer mais alguma? Não, acho que a gente tá com conteúdo legal. Acho que foi bacana. A gente sempre fala, mas a gente não faz. Mas eu acho que tem conteúdo pra caramba pra uma parte 2. Não, tem aqui, mesmo. Aqui né? Sim. já tá convidado. Não, Curiosidades do Reino Unido. Já tá convidado. A história do rei lá. A história do rei. É. Do cedro lá. não, mas gente, tá o podcast, como é que é? British History, tá o podcast ali. O cara tá há 12 anos fazendo isso, gente. Ele sabe muito pouco. mas Nós vai queremos ouvir aparecer do no Dr. Rebeca Silva. Rafael. Gente, muito obrigado aí pelo convite. Imagina. Maravilhoso. O podcast vai ser em gostei chinês. muito. Próximo podcast, ó. A gente termina aqui, a gente sempre dá espaço de fala pros nossos convidados. Então a gente vai abrir 2 espaços de fala. A gente vai abrir um pra Que Adri legal. e depois a gente abre pro Dr. Rafael. Aham. Então, Ali. dá um recado Qualquer pra quem tá coisa? ouvindo a gente, Posso talvez começar? pro seu pai, enfim, pra quem você Que quiser. legal. Nossa, com certeza. Eu acho que, complementando o que o Dr. Rafael disse, dos estudos, livros, depois o Ale falando de pessoas inteligentes, acho que eu aprendi, e eu queria muito citar essa pessoa, a Ellen Santos. Ela trabalhou na PwC, foi gerente lá. Hoje ela é coordenadora ou gerente da Tetra Pak. E ela me incentivou muito a estudar, sempre ir por livros. Era uma época que eu estava com uma dificuldade de entender imposto de renda, de pessoa jurídica. E ela, Adri, lê o livro, vamos conversar, conta comigo. Eu acho que, além de você buscar por fontes externas, livros, inspiração, você se conectar com essas pessoas que você se inspira. Porque você vai aprender muito com elas. Então, você está começando no direito tributário, se você é professor ou não, quer migrar de área, fazer uma transição, não só estude, mas se aproxime das pessoas que você quer por perto, que você conhece. Então, eu me inspirava muito nela. E hoje, um pouquinho a mais do que eu sei de imposto de renda, eu tenho certeza que foi da inspiração dela, não sendo grossa ou batendo, né? Pô, Dri, olha o cargo que você tem, já deveria saber. Não, peraí. Vamos na raiz do problema, vai buscar um pouquinho do conceito. Então, ela me deu caminhos. Legal. Eu acho que seria isso, conexão. Boa. Bom, acho que o meu talvez, não sei se o meu vai ser mais curto e talvez não tão interessante. A minha mãe, ela é federada em natação, né? Isso na época que eu falo que ela andava dos dinossauros, né? Porque minha mãe tem uma certa idade, eu fico fazendo troça com ela, claro, porque é o trabalho dos filhos. Mas ela sempre me falou uma coisa, que assim, quando você sobe no pódio, né? Ela foi campeã carioca de natação, você sobe no pódio para saltar. Uhum. Ela fala, onde é que você olha? Você olha para o outro lado da piscina. Você olha lá no outro lado. E a questão é a seguinte, você vai num salto chegar do outro lado da piscina? Não, óbvio que não. Mas se você olhar aqui, você cai aqui. Se você olhar lá, você cai o mais longe que você consegue. Bacana, hein? Então, assim, mire no mais longe, assim, mire no ridículo, mire no impossível. Talvez você chegue no impossível, mas se você não chegar, você tem certeza que você não deixou nada na mesa. Muito legal. Nossa, Nunca que tinha legal. escutado isso Muito daí. bom. Muito Legal bom. mesmo. É isso. É isso. Pessoal, Nossa. agora eu vou fazer assim. Como que fala obrigado em chinês? Xexê.
Xexê. Xing Ling. Adriana, Xexê. Flango com catupiry. Xexê por aceitar nosso convite. Doutor Rafael, Xexê também Obrigado. por aceitar nosso convite. Já está convidado para um próximo, Quando, né? Isso, quando vocês Claro, quiserem. com certeza. né? E pessoal, Xexê para vocês também, né? Para quem acompanhou esse episódio nosso, compartilhe, né? Eu acho que tem muito conhecimento aqui, do Dr. Rafael, da Adriana, que pode ser compartilhado, ajudar outras pessoas. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, tá bom? Então Legal. é isso, galera. Até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau. Valeu! Valeu!